a pessoa precisou de dinheiro, foi ao banco, fez um empréstimo, fez um financiamento, não se preocupou muito em olhar a taxa de juros, só se preocupou em ver se a prestação cabia no seu orçamento. Com o passar do tempo, começou a ficar um pouco difícil de cumprir aquele contrato, foi ao banco para renegociar, só que acabou piorando ainda mais a situação. E agora começou a bater o desespero. E fica a pergunta, e aí, tem o que fazer para rever essa obrigação, para ver se tem alguma abusividade? É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero te pedir, segue aqui o nosso canal, curte o vídeo se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre como negociar dívidas com bancos. Quando a gente fala sobre juros abusivos, é legal a gente entender um pouco o histórico disso. Em primeiro lugar, lá em 1933, uma lei da época de Getúlio Vargas, a lei da usura, tinha uma limitação lá que era 12% ao ano. Só que vejam, de 33 até 1977 houve uma discussão. Em 1977, que também faz um tempão, o STF, nosso STF, que a gente vê na imprensa toda hora, disse que a lei da usura, ou seja, os 12% ao ano, não se aplicavam para os bancos. Mas, um pouco mais para cá, em 88, vem a nossa Constituição Federal e diz que sim, os juros são de 12% ao ano. E aí sim, os bancos, muitas vezes os bancos eram obrigados a se limitar a 12% ao ano, o judiciário limitava isso. Só que em 2003, olha só como o tempo vem passando, né? Em 2003 se revogou, se acabou com esse artigo da Constituição Federal que limitava os juros de 12% ao ano. E aí em 2004 começou a se fixar no critério que vale até hoje, que é basicamente o seguinte: os bancos podem cobrar as taxas de juros que estejam pelo menos próximas à média do mercado. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não pode se afastar muito da média. E quem é que diz qual é a média? Bom, o Banco Central recebe as informações que todos os bancos passam para o Banco Central, são obrigados a passar mensalmente e faz essa média. Resumo da história, é um mercado que dita qual é a média e o Poder Judiciário faz um certo controle para ver se não tem nenhum banco que está muito distante dessa média para daí readequar aquela condição daquele contrato. Eu vou inclusive deixar o link aqui para você, onde pesquisa isso no Banco Central, para que você possa ver como é que funciona. Mas o que é importante saber é o seguinte, olha só, como regra, os juros não são abusivos, isso é para ser a exceção, tá? E também o critério para fixar o que são juros abusivos não é lá muito objetivo. Essa coisa da média, se afastar da média. Mas quanto da média? Não tem um critério objetivo, X% acima da média é abusivo. Sempre vai depender do exame do caso concreto. Claro que tem algumas tendências, tá? Então, assim, é muito comum que se considere juros abusivos aqueles que superam até 50% da média, mais do que 50% da média, ou 1,5 da média. Mas isso não é padrão. Tem situações que se considera só se for 2 vezes acima da média, 3 vezes acima da média, e também tem situações que consideram um patamar menor. Às vezes 20% acima da média já é considerado abusivo. Então é importante que você entenda que tem uma variação aí, né? E a gente precisa estar atento a isso. O interessante é que tem muitas decisões que não são lá muito consistentes nem muito técnicas. Imagina a seguinte situação: um determinado contrato que a taxa média de mercado é de 2% ao mês, tá? E aí um determinado contrato está cobrando 4% ao mês, ou seja, 2 vezes mais, ou ainda 100% acima da média. E aí uma decisão judicial considera, é abusivo, né? Porque aquele juiz entende tudo que for acima de 50% acima da média é abusivo. O que a gente poderia pensar? Se a média é 2, se até 3 não é abusivo, está cobrando 4, então, nesse contrato, o juiz autorizaria a cobrar 3. Mas, de fato, o que acontece nessas situações é que os juízes, na grande maioria, mandam adequar a média do contrato. Nesse meu exemplo, 2. Então, assim, isso até tem uma certa inconsistência, mas isso até favorece aquele que busca o Poder Judiciário para ter reconhecida a abusividade no seu contrato. Bom, agora que você já entendeu um pouco melhor como é que funciona essa dinâmica aí dos juros abusivos, vamos falar de algumas dicas bem práticas, como é que a gente pode lidar com isso. A primeira dica é assim: antes de fazer uma contratação, faça essa pesquisa, vou deixar o link ali, né? Faça essa pesquisa e vá conversar com o gerente, com o representante do banco e trabalhe em cima dessa média. Se por um acaso o seu gerente está lhe cobrando uma taxa maior, demonstre, olha aqui, eu pesquisei, a média do mercado é essa. Funciona mais ou menos quando a gente vai comprar um carro e aí a loja equipara com a concorrência, sabe? Então essa é uma dica importante, né? Nem sempre vai funcionar, mas funciona. Muitas vezes funciona sim. Vai conversar com o gerente do banco,
com uma informação prévia. Você tem uma ideia qual é a média do mercado, não está tão fora do seu controle da situação, compreende? Essa dica da pesquisa da média de mercado também funciona se você já contratou e se você precisa renegociar a sua dívida. Leve essa informação também e procure usar a mesma linha de argumentação. Muito importante, cuide para não piorar a situação atual que você tem. Dar uma garantia adicional, vincular um imóvel, fazer coisas desse tipo, vai acabar piorando a sua situação. Se puder contar já nessa fase com a ajuda de um profissional para auxiliar nesse processo, melhor ainda. A próxima dica vem com considerar a possibilidade de uma ação judicial. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos trabalhar com essa ideia, eu gosto de trabalhar essa ideia como último caso, uma última hipótese. A ação judicial tem demora, tem incerteza, tem dor de cabeça, é próprio da ação judicial isso, né? Então assim, a gente tem que fazer uma boa avaliação do custo-benefício de uma ação dessa. É importante que o seu advogado esteja bem informado sobre qual tem sido a posição atual do tribunal do estado em que você está. E a ação judicial serve, a famosa revisional bancária, serve para revisar as taxas de juros e também eventuais outras cláusulas abusivas que muitas vezes acontecem. Os juros não só os ditos remuneratórios, mas os moratórios, que é quando se atrasa, às vezes se cobra muito mais do que pode, se cobram tarifas que não são devidas, se faz venda casada de alguma espécie de seguro ou título de capitalização, por exemplo, que você não precisaria contratar. Uma ação judicial serve para revisar, para verificar se está tudo certo e se encontrar coisas que não estão certas, para botar nos trilhos como tem que ser. Tem uma outra dica também que é bem específica, bem prática, que você pode trocar uma ideia com o seu advogado. Existe uma súmula 530 do STJ que ela diz basicamente o seguinte: se o banco não conseguir provar as condições contratadas, não apresentar o contrato num processo judicial, automaticamente os juros daquele contrato vai para a média do mercado. A exceção, claro, se os juros que foram contratados são melhores ainda, são abaixo da média de mercado. Tem uma coisa que eu gosto de repetir, que os bancos cometem muitos erros, tá? E é razoavelmente comum que os bancos não tenham mais o contrato, né? Então, se o banco não provou aquilo que ele está cobrando, não tem como provar que você se obrigou daquela forma para cobrar aquilo de você, ele tem essa espécie de penalidade que é a limitação à média de mercado. Que, claro, se a sua taxa for melhor que a média, aí não vai fazer sentido. Mas é uma dica bem interessante essa também. E por fim, a última dica é a seguinte: uma ação judicial, desde que bem feita, bem planejada, bem conduzida, ela pode auxiliar numa saída negocial, na negociação que você vai fazer com o banco. Porque vejam, os bancos não gostam de processo judicial, os bancos não têm a intenção de ganhar o processo judicial. Por quê? Porque o processo judicial demora, o processo judicial tem incerteza, o banco não gosta de demora, o banco não gosta de incerteza. Então é muito comum que os bancos acabem fazendo concessões para resolver o problema, mas também para eliminar um processo. Muitos bancos têm metas de redução do número de processos. Claro que isso não significa que vai se entrar com qualquer espécie de processo de qualquer jeito. Tem que entrar com um processo judicial que tenha fundamento. Isso você tem que avaliar com o seu advogado, tem que avaliar tecnicamente, que o processo judicial tem riscos, tem custos. Se você perder, você pode ter que pagar o advogado a outra parte. Então você tem que avaliar a situação do seu contrato, os seus riscos patrimoniais, se realmente tem alguma irregularidade, né? Aí, ao entrar com a ação judicial, fique antenado que isso, na dinâmica da negociação com o banco, pode ser um fator a seu favor. Então é isso, pessoal. Eu convido vocês, renovo o convite para que você se inscreva aqui no nosso canal, para seguir aprendendo sobre a negociação de dívidas bancárias. A gente tem postado conteúdos com bastante regularidade aqui. É um prazer poder compartilhar essa espécie de informação. Um abraço e até a próxima.